Olá, sejam todos bem-vindos a este canal. Meu nome é César e este é o Leituras do César. Hoje nós vamos falar sobre este livro maravilhoso que é A Estrada, de Cormac McCarthy. Esse livro foi publicado em 2006, venceu o Prêmio Pulitzer em 2007. O Prêmio Pulitzer é um dos principais prêmios literários dos Estados Unidos e o Cormac venceu na categoria ficção. Esse livro também foi adaptado para o cinema em 2009, estrelado pelo Viggo Mortensen. Não sei se vocês já assistiram esse filme. A edição que eu tenho em mãos é a da editora Alfaguara, com a tradução de Adriana Lisboa. É uma edição com mais ou menos 230 páginas, uma tradução bastante bem feita, uma tradução fluida. Às vezes ela peca pelo uso de alguns anglicismos que eu acho que são indevidos, mas eu acho que no geral é uma tradução muito bem feita. O timing para a leitura desse livro não poderia ter sido melhor, afinal de contas, no mês passado, ou seja, em junho de 2023, se você está assistindo esse vídeo um pouco mais no futuro, o Cormac faleceu aos 89 anos e deixou para a gente uma obra bastante numerosa. São vários romances, a maioria deles já está disponível aqui no mercado brasileiro. E esse aqui é o primeiro dele que eu leio. Eu sempre ouço as pessoas falando desse autor, eu sempre vejo aí nos booktubes da vida, nos Instagrams da vida aí sobre livros, a obra dele sendo mencionada, e eu nunca li. Eu utilizei esse pequeno pretexto para finalmente pegar uma obra dele, e eu posso dizer para vocês que valeu a pena. Esse livro aqui é uma tremenda de uma pedrada, ele é muito intenso, é um livro que trata de um tema que é bastante sensível para a maioria das pessoas, e eu que não sou pai, eu já sofri bastante lendo esse livro, então eu imagino que as pessoas aí de casa, você que tem filhos, você vai se impactar com essa leitura. O tema da paternidade está sendo tratado aqui de uma maneira muito intensa e num contexto bastante extremo. E nós temos aqui um mundo distópico, um mundo num futuro distante, mais ou menos incerto, que nunca é explicado muito bem pra gente, e é um mundo cinza, um mundo que está completamente coberto de fumaça, todas as paisagens foram completamente destruídas, as espécies animais já estão extintas, você não vê nenhum animal mais, e as pessoas que sobreviveram, as poucas pessoas que sobreviveram, sobrevivem com base na caça, na coleta e sabe-se lá mais do que. É um mundo completamente desolado, é um mundo vazio, e isso que é o interessante da distopia do Cormac McCarthy, porque geralmente em histórias que a gente vê na televisão, em séries, em filmes, esses mundos distópicos, eles sempre têm esse aspecto humano de que como as pessoas estão fazendo para sobreviver, a esperança que as pessoas têm de reconstruir um mundo, reconstruir uma civilização, e aqui a gente não tem absolutamente nada. Esse livro tem apenas dois personagens, a gente tem um pai e um filho. E a gente nunca fica sabendo qual é o nome de um e de outro. Eles são apenas referidos todo o tempo como pai ou homem e como menino ou filho. Essas são as duas figuras que aparecem. Então, o interessante da distopia do Cormac McCarthy é que é um mundo, a gente tem essa sensação de que o mundo está completamente vazio, porque a gente passa quase 50, 60 páginas, a gente passa a maior parte do livro não encontrando pessoa alguma. É como se todas as outras pessoas do mundo tivessem desaparecido e eles estão navegando nesse mundo, eles estão seguindo uma estrada, eles querem chegar ao sul, eles querem chegar à praia, eles querem chegar à costa, porque não se sabe muito bem porquê, mas a gente imagina que eles acham que viajar até o sul, viajar até a costa poderia ser melhor para eles, poderiam aumentar as chances deles de sobreviver nesse mundo. Então não existem mais plantações, não existem mais cidades, não existe mais comércio, não existe mais tecnologia, não existe mais nada. E esses dois personagens estão sozinhos num mundo que é completamente hostil. E eles tentam sobreviver na base de coleta, Eles visitam as cidades na tentativa de encontrar comida que foi deixada para trás, algumas frutas que eles encontram em algumas árvores muito raramente, cogumelos. Então eles vão sobrevivendo dessa forma muito precária
E é muito triste de ver isso, assim, é muito angustiante a gente ver esses dois personagens que estão vivendo nesse mundo que praticamente perdeu o sentido. E os pouquíssimos bens que esses personagens têm estão colocados dentro de um carrinho de supermercado que eles vão empurrando pela estrada. E a única forma de defesa que eles têm é uma pistola que o pai carrega, é uma pistola que tem apenas 2 balas, e ela é um instrumento ambíguo, porque por um lado ela permitiria que eles se protegessem de um eventual agressor, mas ao mesmo tempo ela poderia ser utilizada para terminar a vida dos dois. Então o pai, ele está sempre nessa ponte, ele está sempre pendulando, será que se acontecer eu vou ter coragem de terminar a vida do meu próprio filho? E tem essa angústia, essa tensão, ela vai sendo carregada durante todo o livro. E como eu mencionei, esses dois personagens não têm um nome, eles são apenas identificados na relação que eles têm um com o outro. Então nós temos o pai e o filho, e nós temos também o adulto e a criança. E essa inexistência de nome, ela tem algumas funções dentro da narrativa. A primeira delas é que a gente não sabe, eles não têm um nome porque eles representam aquele universal, né? O pai universal, é o arquétipo do pai, o arquétipo do filho, o arquétipo do adulto e o arquétipo da criança. Ele indica as funções que esses personagens estão realizando um com o outro. Então o pai, ele quer proteger o seu filho, ele quer salvar a vida do seu filho e ele quer evitar que o seu filho tenha contato com coisas que ele não deveria ter o contato. Ao passo que o adulto quer ensinar a criança e quer garantir que a criança se torne um adulto que possa ter autonomia, que possa sobreviver naquele ambiente hostil. E essa tensão vai gerar alguns conflitos ao longo da história. Então, como pai, ele não quer que o filho tenha contato, que ele não veja que outros seres humanos estão praticando canibalismo. Mas, por outro lado, como adulto, ele não consegue evitar que a criança, em algum momento, seja obrigada a segurar uma arma e, eventualmente, se coloque numa posição em que ela precise matar alguém também. Isso é bastante tenso dentro dessa narrativa. Eu acho que mostra muito bem o papel difícil que um pai ou uma mãe tem em relação ao filho, né? Como pai, eu acredito que, ou como mãe, muitas pessoas querem proteger os seus filhos e evitar que os seus filhos eles precocemente se coloquem em determinadas situações com as quais eles não têm idade para lidar, mas por outro lado também a gente não tem como evitar que o mundo que está por aí fora não machuque ou que não fira, né, os nossos próprios filhos. Se isso é real para o nosso mundo, imagine nesse mundo que é tão hostil. Isso deixa a gente assim, bastante angustiado ao longo da narrativa, e você vê que o pai ele vai dentro desse crescendo de ficar imaginando, o meu filho ele pode ter se tornado uma pessoa quebrada. E o pai tem essa postura paternal de tentar educar o filho dentro de uma certa moralidade, dentro de uma certa ética, para que o filho continue a seguir o caminho dele. Por quê? Porque eles precisam chegar em determinado lugar onde eles vão encontrar supostamente aquilo que eles chamam de as pessoas boas, ou seja, aquelas pessoas que não cometem atos imorais, como assassinato, como roubo, como, enfim, toda sorte de desgraça que poderia acontecer no mundo daqueles. Então ele fala que a gente vai encontrar pessoas como nós, que se recusam a fazer o mal, que se recusam a roubar, que se recusam a tirar a vida de outras pessoas injustamente. E isso é uma tentativa de, ao mesmo tempo, educar e ajudar o filho, incentivar o filho a seguir em frente, mas ao mesmo tempo também é uma tentativa de esconder os seus próprios medos, as suas próprias inseguranças, as suas próprias tristezas. E a gente, como criança, a gente tem essa visão muitas vezes dos nossos pais como pessoas inabaláveis, como pessoas que não sentem tristezas, pessoas que não sentem medo. Mas isso, depois que a gente se torna adulto, a gente aprende que não é verdade, que os adultos eles têm tantos medos e tantas inseguranças como seus próprios filhos. E a estrutura do livro está organizada de uma maneira tal que reflete muito bem a realidade em que esses personagens estão inseridos. Ele não tem capítulos, mas ele tem apenas alguns blocos de texto que relatam todos esses acontecimentos que estão relacionados à sobrevivência desses personagens. Muitos desses blocos de texto chegam até a ser meio repetitivos, porque ele descreve apenas de uma maneira muito seca aquilo que o personagem está fazendo. De que ele está procurando comida, de que a pessoa comeu, de que a pessoa se alimentou, de que a pessoa dormiu, de que a pessoa acordou. E isso é interessante porque reflete muito bem aquele ciclo de existência, aquele ciclo de sobrevivência
desses personagens, que uma hora eles estão ali se alimentando, então eles acham que então tá tudo bem, porque eles comeram alguma coisa, porque eles conseguiram tomar banho, porque eles conseguiram beber água. Em outros momentos eles já estão com fome novamente, eles já estão com sede novamente, eles já estão sujos, eles já estão imundos e eles estão numa situação perigosa. Então é todo esse ciclo que vai se repetindo, se repetindo, se repetindo, e que ele dá essa sensação pra gente de exaustão, porque a coisa não progride, e é justamente isso que ele está querendo colocar pra gente. É essa sensação que ele quer produzir, essa sensação de exaustão, de fadiga, de que cada dia é uma luta diferente, de que eles precisam encontrar comida de novo, de que nada que vai acontecer com eles vai durar por muito tempo. Então eles encontram um lugar que é mais ou menos seguro, mas eles não podem ficar ali por muito tempo, porque se eles ficarem, eles vão ser encontrados por pessoas. Essa sensação que tanto angustia e que ele chega quase a ser meio torturante de ler, de tanta angústia que isso vai causando. Em certos momentos, alguns pequenos blocos de texto, eles assumem uma cara um pouco mais lírica, que geralmente são aquelas memórias que o pai vai recuperando de um mundo que desapareceu. É um mundo que deixou de existir, é um mundo em que existia beleza, que existia cor. Então são pequenas lembranças que tornam o texto um pouquinho mais lírico nesses trechos. São lembranças que vão desaparecendo aos poucos, que elas trazem um pouco de cor, trazem um pouco de aroma para essa narrativa, mas que elas desaparecem porque elas já estão completamente fora do alcance. E a realidade que a gente tem é uma realidade que o mundo não está acabando por uma explosão, pela desgraça, pela tragédia. Ele está se acabando da mesma forma que ele foi criado. Então tem um certo momento da narrativa, que isso já quase no final, e que o personagem pensa a seguinte coisa: talvez na destruição do mundo fosse finalmente possível ver como ele fora feito, oceanos, montanhas, o grave anti-espetáculo das coisas deixando de existir, a desolação extensa, hidrópica e secularmente fria, o silêncio. E a catástrofe do Cormac McCarthy não é que o mundo vai ser destruído de uma forma espetaculosa, como uma grande bomba, aquele último grande cataclisma que vai destruir todas as coisas de uma maneira extremamente aterrorizante. A Terra, aqui, ela simplesmente está deixando de existir pouco a pouco. É quase como se fosse um grande anti-Gênesis, em que vocês devem, se vocês já leram o livro do Gênesis na Bíblia, ele diz que antes da criação do mundo por Deus, a Terra estava sem forma e vazia. Então, quando Deus cria o mundo, ele na verdade está dando forma a essa matéria que já existia. O que está acontecendo aqui é justamente o contrário. A forma passa a deixar de existir. Então a gente consegue ver esse mundo cinza, esse mundo meio escuro, em que só existem as paisagens, existem montanhas, mas elas não têm mais vegetação, não tem mais animais, não tem mais vida, não tem mais cor, nada, é tudo cinza e é tudo escuro. É o mundo perdendo a sua forma. E isso acaba sendo até um pouco mais, eu diria, deprimente do que um grande cataclisma, porque a gente não consegue ver uma coisa muito boa acontecendo ali para esses dois personagens, mas contrariamente às nossas expectativas, o livro termina de uma maneira bastante ambígua, que então você pode interpretar tanto como o livro querendo te dar um raio de esperança para esses personagens, ou o livro querendo deixar que você imagine aquilo de ruim que poderia acontecer com esses personagens, né, assim que a narrativa se encerra. Bom, e no final das contas não é tão importante o final, assim, que fim teve cada personagem, mas o que importa é que esse livro é uma grande metáfora do que é a paternidade, de como a paternidade é se lançar no escuro, é se lançar no mundo completamente desconhecido e muitas vezes hostil.
Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, eu peço humildemente que deem o seu like, que considerem se inscrever no canal e que vocês se animem a ler esse livro, caso vocês não tenham lido ainda. E espero que vocês tenham uma excelente semana. Até a próxima. Tchau, tchau.